E aí, vidas? Como vocês estão? Eu sou o Gregory e este é o Tudo é Cultura, uma newsletter semanal sobre tendências, branding, redes sociais, diversidade e sem deixar de lado dados, artigos e uns estudos. Porque ter opinião, todo mundo pode. Mas o que será que os estudos dizem sobre isso? Esse aí é o beat do Red, tá? Antes de mais nada, esse é um artigo que teve como base este vídeo do Gary Vee, que é presidente da VaynerX e CEO da VaynerMedia e da VeeFriends, além de ser 5 vezes best-seller pelo New York Times. Recomendo demais os conteúdos dele, tá certo? Não deixe de assinar a newsletter lá no LinkedIn e de seguir também as minhas redes sociais, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, About Gregory, em todas as redes. Algumas semanas atrás, um termo que chegou com tudo no mundo corporativo, levantou discussões, opiniões, principalmente no LinkedIn, com alguns apontando ser um fenômeno pós-pandêmico, um movimento, algo que surgiu de agora, foi o Quiet Quitting. Quiet quitting, se você não está familiarizado com o termo, é demissão silenciosa em português. E é atribuído a pessoas que, pasmem, simplesmente decidiram equilibrar a vida profissional à vida pessoal. Embora muitos desses especialistas, empresários e pseudo-empreendedores tratam isso como uma nova tendência, algo como uma revolução no meio corporativo, estamos falando apenas de pessoas que decidiram não fazer além do que já foram contratadas. Se você é um Gen Z, um geração Z, que nasceu entre 96 e 2012, ou um millennial como eu, que nasceu entre 1981 e 99, isso pode soar como algo lógico e talvez algo muito sensato a se fazer. Mas se você nasceu um pouco antes disso, talvez você tenha se acostumado com a cultura workaholic, que é os viciados em trabalho. Como assim não fazer a mais? É o que algumas pessoas dizem. Segundo Michelle A, que é a Global Chief People Officer da Sedgwick, uma espécie de chefe de recursos humanos, ela conta que isso mostra uma sensação de cansaço e frustração de muitos que vêm experimentando esse final de pandemia. As pessoas estão simplesmente reavaliando as suas prioridades e a desconexão social meio que faz parte dessa mudança. Para alguém como eu, que cresceu, na cultura do esporte, frases como hard work ou do an extra mile, que é ir uma milha extra e fazer o trabalho duro, as frases são bastante comuns no meio do esporte e muitos trazem ela para o mundo corporativo, se apropriando dos termos para exigir, de maneira implícita, claro, que todos nesses ambientes simplesmente acompanhem esses movimentos. Até porque é bastante comum a gente observar pessoas no mercado de trabalho, ali antes de 2010, por exemplo, que passavam 5, 10 e até 20 anos trabalhando duro e entregando sempre a mais para essas empresas, não eram promovidas e não vinham nenhum tipo de crescimento nisso. Se você não sabe, dentro do esporte, quando a gente fala sobre hard work, isso também é acompanhado de smart work, que é o trabalho inteligente. Todo trabalho duro, ele tem um prazo determinado e ele tem um objetivo específico. Nenhum profissional, nenhum atleta profissional trabalha ou se dedica 110%, 100% do tempo. Fiquei muito por cento, né? Nenhum atleta profissional se dedica 100% a todo momento. Até porque a gente sabe muito bem qual é o resultado disso. Lesão. Mas se a gente fala do mundo corporativo, qual que é o resultado desse todo hard work? Uma pesquisa produzida pela Talkspace, a pesquisa Stress in the Workplace, que é estresse no ambiente de trabalho, trouxe alguns dados interessantes sobre como os trabalhadores têm se sentido dentro do ambiente de trabalho. É uma pesquisa que acontece todos os anos, onde eles procuram avaliar e medir como que está o estresse dentro do ambiente de trabalho de maneira geral lá nos Estados Unidos. Isso também, obviamente, acaba se refletindo no Brasil e no resto do mundo. Então, alguns dados dessa pesquisa que vão ajudar bastante a gente a entender
sobre essa cultura workaholic. 53% dos trabalhadores entrevistados se sentem esgotados. 46% acham o ambiente de trabalho muito estressante. 33% sentem que a felicidade foi afetada pelo ambiente de trabalho e 57% permaneceriam nesses mesmos empregos se houvessem mais serviços de saúde mental. Olha aí as lesões acontecendo. Não é pra menos, né? Até porque quando a gente traz todos esses termos de workaholic, hard work ou do an extra mile pro ambiente do esporte, nada disso é feito 100% do tempo. É algo muito importante pra gente entender, porque a gente tem várias fases. Mas vamos lá. As demissões silenciosas, elas não são um movimento pós-pandêmico ou algo simplesmente que surgiu do nada, como muitos desses pseudos empresários trazem. Isso é uma tendência crescente que vem desde 2009 e ela aumenta cerca de 10% ao ano. Isso é o que diz um estudo de Harvard. Na verdade, o ano de 2020 foi uma espécie de pausa para essa tendência, provavelmente pelas incertezas causadas pela pandemia. Essas demissões se acentuaram novamente em 2021 e aí deram espaço a esse novo modelo de demissão, entre aspas, as silenciosas. Em conexão aos fatos que a gente acabou de comentar, outra tendência que é também acentuada pela pandemia é o que muitos apontam como um novo modelo econômico graças à internet, a Creator Economy, ou seja, a economia dos criadores. A onda dos influenciadores digitais, ou melhor, dos criadores de conteúdo, já é uma realidade e cresce a cada dia. De acordo com um estudo também realizado pela CB Insights, a Creator Economy movimentou no último ano, ano de 2021, cerca de 1,3 bilhão de dólares. Cerca de 6,5 bilhões de reais. E o próprio estudo mostra que esse valor ainda é baixo diante do potencial dessa nova indústria. Então aquilo que a gente conheceu como influenciadores digitais está cada vez mais dando lugar aos criadores e produtores de conteúdo. Segundo uma pesquisa da Creators e Negócios, feita pela Brunch, uma agência de publicidade, e a Pix, que é uma agência de influenciadores, no Brasil, 1 em cada 3 criadores de conteúdo, que dá ali mais ou menos uns 34,6%, tem a influência como única fonte de renda. E esse número é o dobro de 2021, que era ali na faixa de 16,8%. Lado a isso, 37% fazem a influência, a criação de conteúdo como uma renda extra e 21,3% não ganha nada como criador de conteúdo. A Ana Paula Passarelli, COO da Brunch, ela explica que o infocreator é um criador que possui uma especialidade de uma determinada categoria, o que lhe garante uma possibilidade de diversificar o negócio e até mesmo as fontes de receita para a criação de infoprodutos, cursos, mentorias e consultorias. Essas coisas que a gente vê e cresce cada dia mais no Instagram. Ela explica ainda que é a junção do creator com o infoprodutor. E aí isso gerou uma nova categoria, que vai além do compartilhamento do estilo de vida e foca mais no compartilhamento do conhecimento e especialidade, justamente para ensinar algo. De acordo com os dados da própria CB Insight, outros dados para a gente falar, só mais um pouquinho, a Creator Economy ela pode ter surgido lá nos Estados Unidos, mas no Brasil é onde ela teve o maior crescimento anual, cerca de 171% de aumento nos novos criadores no mercado. Então, na medida que o público cada vez mais tem se sentido confortável em comprar, em consumir conteúdo online, o Brasil tende a ver a Creator Economy disparando e crescendo exponencialmente. Resumindo, a gente trouxe dados, né, sobre a quiet quitting, que isso é uma tendência que vem crescendo desde 2009, crescendo aí 10% ao ano. E lado a lado a isso, a gente tem a Creator Economy,
que é um novo modelo de negócio, um novo modelo econômico que aí já movimenta os seus bilhões no mercado mundial e no Brasil cresce cada dia mais. Se por um lado nós temos as pessoas preferindo assumir o controle das suas vidas profissionais e dividir melhor, né, as suas prioridades, não estão dando tanto foco à carreira, mas estão focando mais na vida pessoal para focar também, principalmente na sua saúde mental e física. Por outro lado, as pessoas estão aproveitando do advento da internet e do crescimento da internet para produzir e criar novas profissões com base no que elas já estudaram, com base com o que elas já conhecem ou até mesmo com base no que elas amam. Isso é só uma continuação, né? Tudo isso meio que se complementa, é uma tendência só e o próprio estudo de Harvard comprova isso. Então, cada vez mais as pessoas estão procurando ter autonomia sobre a sua carreira, sobre a sua profissão. Autonomia é a palavra que a gente usa para relacionar esses dois eventos, né? Essas duas tendências, a Quiet Quitting e a Creator Economy. E autonomia, quando a gente pensa do conceito de internet e tecnologia e também de carreira, formação e todas essas coisas, a autonomia ela pode ser usada como um sinônimo para descentralização. Descentralização é uma palavra muito conhecida para quem já está navegando pelas novas fases da internet, a Web3 como a gente conhece. Pessoas que entendem um pouco sobre NFTs, sobre blockchain, criptomoedas, sabem bem a importância da descentralização, a importância da autonomia na criação de conteúdo. Mas sobre blockchain, sobre descentralização, a gente pode falar depois. O importante é a gente entender aqui que a Quiet Quitting, que é isso que muitos trazem como uma tendência, é uma continuação para que o que está acontecendo desde 2009. E a própria internet, a própria tecnologia e os próprios avanços da nossa sociedade estão cada vez apontando para autonomia, para profissionais autônomos, para profissionais criadores, tá certo? Por hoje é só, esse foi o Tudo é Cultura. Tamo junto, bebês. Um beijo no coração.